deixar crazy, crazy. Você vai querer ser minha lady, lady. A noite inteira vou te lamber, baby, baby. Choque tipo de uma arma taser, taser. Vou te deixar crazy, crazy. Você vai querer ser minha lady, lady. A noite inteira vou te lamber, baby. Choque tipo de uma arma taser, taser. Câmera lenta, pra noite passar bem devagar. Trouxe Xandão, não bebo, mas faço fumaça. É isso aí. Uriel aqui no programa De Repente. Obrigado aí, viu, pela oportunidade mais uma vez. Gostei da parte do lamber, viu? Lamber, você não aguenta lamber. Você não aguenta lamber a noite toda. A língua... Sabe qual é o negócio? A estratégia é sério. Ensinar uma coisa pros seus ouvintes. Acho que o Andrei tem que aprender isso também, senão ele não vai perder a mulher. É porque é o seguinte, quando a língua... Porque a língua é um músculo, né? Você bota muita força na língua. Na verdade, você tem que mexer a cabeça pra língua mexer junto. É sério. Não, Hulk, você não sabe com essa parada aí? Vou gravar. Bota o microfone do Hulk aí, pra ele falar. Bota o microfone do Hulk aí, rapaz. Fala, Hulk. Não, percebeu, cara? É Bolsonaro, pô. Por quê? Não entendi. Sabe que ele tá defendendo as armas? Ó a música, ó. Vou te deixar crazy. Você vai querer ser minha lady. Eu não, pai. A noite inteira vou te lamber, baby. Choque tipo uma arma taser. Tu já pegou um choque de arma taser? Já viu alguém pegando choque de arma taser? Aqui não tem, eu acho. Imagina uma língua de choque de arma taser. É aquela dos Estados Unidos? Aquela do... Viu? Tá vendo os Estados Unidos. É isso aí. Mas por que você é a favor da liberação das armas, hein, Hulk? Conta aí. Pensei que você era na porrada. Eu queria falar depois porque esse assunto me remeteu a um assunto que tá bem recente. Mas pode falar, Preta, o que você fala é mais importante do que ele, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, pode falar, Preta, pode falar. Não. Porque o trap é uma vertente do hip hop, né? Aliás, do rap. O hip hop, pra quem não conhece, é um movimento surgido no final dos anos 70 como uma manifestação cultural e política. Por quê? Porque ele vinha carregado de contestação social e racial, porque era construído pelos negros, né? E essa atual vertente do trap, que é também causa muita discussão, né? Gente que é contra, que é a favor. Mas existe uma manifestação hoje muito forte em São Luís, em todo o Brasil, que são as batalhas de rima, né? Do improviso, as batalhas de rima, do improviso. Mas em todo o Brasil, ela está sofrendo forte perseguição, né? Forte repressão, porque desde que o Brasil é Brasil, preto aglutinado, fazendo batuque, é perseguido, né? Aqui reggae, nego ia preso, pô. O cara sai do reggae, o cara leva um baculejo. Então a gente está fazendo uma campanha nacional, né? De denúncia, né? Dessa repressão, só para ver o extremo que isso chegou. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, hoje estão proibidas as batalhas de rima. Entendeu? E semana passada foram 2 jovens presos na Batalha da Deodoro. Mas qual era a justificativa das prisões? Qual era a justificativa das prisões? Existe uma mentalidade muito reforçada nos últimos anos que a gente chama que é a criminalização da juventude, né? Especialmente a juventude negra, né? Ou seja, todo jovem ele é um potencial criminoso. Existe uma mentalidade, um discurso muito forte a respeito disso, né? Então, eu que trabalho com jovens diretamente, futuramente eu também sou estudante de História da UFMA, brevemente sou professor, e eu atuei durante a minha vida com a juventude. Primeiro sendo bem jovem, né? E agora continuo muito envolvida. Mas você ainda tá, Preta, você ainda é uma jovem. Sim, mas agora sim, numa outra faixa etária de juventude, né? Mas então... Enfim, o que eu quero dizer é que existe muita repressão, né? E aí a gente faz essa denúncia, até mesmo porque todos esses números de violência, eles acompanham, porque ao contrário do que o pessoal diz, não precisa ir muito longe, né? Existe uma crise econômica, sim, no Brasil, muito séria. Outra paulada em você aí, Hulk, ó. Muito séria, aí, ó, e eu queria deixar. O Brasil, por ter uma reserva muito grande de commodities é produtos principais que exporta, né? Ele entrou na onda da crise por último. Ele foi um dos últimos países que entraram em crise. Começou com a crise imobiliária em 2008 nos Estados Unidos, rodou o mundo, foi pela Europa, que viu aquelas manifestações na Grécia, quebrou a Grécia, o euro ficou sendo questionado. Enfim, quando a China, que é o maior comprador do Brasil, diminuiu
as compras, que é o maior comprador dos commodities brasileiros, né, principalmente minério de ferro, também aqui, né, com a estrada de ferro Carajás, etc., a gente começa a sentir esses impactos aqui, entendeu? A partir de 2012, 2013, por aí mais ou menos, né? Onde isso vai se intensificar mais ainda no ano de 2016. Ou seja, como uma sociedade é um sistema, tudo funciona interligado com o outro, a gente vê as taxas de violência aumentar, o desemprego, são 13 milhões de desempregados, né? A gente vê assim que a gente teve perdas de direitos sociais do final do ano para cá, do ano passado para cá, seríssimas, né? Onde até mulheres grávidas perderam direitos e estão trabalhando em lugares insalubres sem nenhum direito. Foi o tema que fez a desgraceira toda e preparou a parada. Sim. Mas aí veio o Bolsonaro e tá querendo tirar a Previdência, né? Mas é incrível porque o Bolsonaro não era a favor da reforma da Previdência. Eu acho que isso é questão mais do sistema. É o sistema. Não, sim. Brasil, não, tenho acordo com você. Apesar... Eu não tô defendendo o Bolsonaro, porque eu não tenho nenhuma simpatia. Longe disso. Mas a questão é a seguinte. Eu concordo com você. O Brasil... Bolsonaro é só um representante, porque política é isso. Quem tá lá tem que estar de acordo com o sistema. É mercado do peixe. Quem grita mais alto ganha. Aí o cara que ganha vai ter que ceder os interesses do sistema maior, dos empresários, enfim, do Congresso. E a gente vê isso com muita preocupação, porque a gente acha assim, não adianta esperar mais, digamos, 4 anos para esperar outra pessoa vir e tentar resolver, porque essa concepção salvacionista da história é que ferra com tudo, entendeu? Então, assim, é imediato que as pessoas tomem as ruas. Ixi! Tomem as ruas numa greve geral, sim, porque as manifestações, ela demonstra o descontentamento da população com os rumos que a política estão levando. Mas o povo tá com o saco cheio, o povo tá indo pra rua toda vez, é chato também isso. Também concordo com você. Interdita a rua, leva engarrafamento. Inclusive, não, o nível André? de rejeição eleitoral nessas últimas eleições foram maior do que teve de ausência de gente que não foi votar. A evasão é igual. É igual, mas aumentou um pouquinho nessas últimas. Pois aumentou, agora, né? A gente vê assim, as eleições, ela é um reflexo distorcido da realidade, entendeu? Você não dá para você avaliar as eleições, a realidade social através das eleições. Existe um descontentamento muito grande, né? E uma encheção de saco porque é obrigatório. E uma falta de direção também. Porque é obrigatório. Uma falta de confiança em todas as instituições, né? Todas as instituições, elas sofrem de muita desconfiança por parte do povo, né? Mas enfim, o que eu queria falar mesmo, porque eu vou engatando, né? Agora essa criminalização, essa criminalização da juventude muito forte mesmo, em que eu queria utilizar esse momento para isso, porque a gente vive uma sociedade que ele não mostra alternativa. Muitos jovens terminam o ensino médio, não tem o que fazer, muito, né? E você não dá alternativa de lazer para uma sociedade de consumo que a gente tem. Os jovens não puderem ocupar sequer as praças, eu não sei mais qual a alternativa que o negócio tem. É o fuminho do Satanás, da besta fera. Não tem. É porque, não, eu sei que aqui São Luís não tem. Não tem. Aqui não. O fumo da besta. Nessa última situação, na última Você é a favor da legalização? Oi? Você é a favor da legalização? Eu sou a favor da descriminalização do uso. Do quê? Pode fumar tranquilo. Eu acho que tem que liberar pra tudo, pra saúde, pra tudo. Eu acho que quem usa não tem que ser considerado um criminoso, até mesmo porque a maconha não chega de carroça na periferia. Ela chega de jatinho. Não, é uma grande hipocrisia. O povo sabe que o cara fuma e... Exatamente. Andrei, você já deu um tapa? Base. Hã? Você já deu um tapa? Não, mamãe. Nunca nem sentiu cheiro? Não, hein? Fuminho não? Nunca? Sou do grupo de... Você é Shalom? Não. Balé, irmão. Nossa, eu acho que você já deu um tapa? Ou não pode? Nas competições, como é que é feito o doping dessa parada? Não pode álcool, não pode âmbula, não pode nada? Jamba não, jamba não. Depende. É sério, às vezes pode. Os atletas lá, na verdade, não existe essa questão de antidoping, né? Na verdade... Legalize total, fisiculturista? Sim, pode estar doidão, não tem nenhum... Porque, tipo assim, primeiramente, antes de subir, tem um controle acompanhando os atletas. Por exemplo, tem atleta que passa... A gente passa quase um dia sem beber água, entendeu? Então, mas por quê? É pra desidratar e pra ficar mais densidade na musculatura. Tirar o líquido entre a pele e a gordura. Como fica essa boquinha, esses lábios? Programa. Como é que ficam esses lábios? Os lábios ficam secos?
Você passa cacau? A gente molha com água mesmo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ah. Aí fica uma pessoa lá da medicina monitorando quem vai subir. Caso, por exemplo, se tiver uma pessoa lá passando mal, ele não sobe. Mesmo ele querendo, ele tá já desclassificado e sai. É só quem tiver mesmo com condição física pra subir, entendeu? Tá, mas não tem avaliação química. Não. E tá falando de competição internacional também. Internacional. Você participou? Essa aí foi onde? Essa que você tá com a medalha aqui? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, mas ela avalia pro mundo todo e tal. No América do Sul. Aí você foi em qual posição? Eu fiquei em primeiro. Primeiro lugar? Isso. Pô, que massa, Até cara. a categoria até 85 quilos. Pô, que massa. Disputando com o pessoal da Bolívia e tal. Isso. Pô, que massa. Só interessante o que ela falou na questão da discriminação, essa questão do racismo e tal. Do rap, né? Daquela disputa lá, né? Debate entre Preta Lu e o Hulk do Maranhão. Não, na verdade eu tô a favor dela. É uma troca de ideias. É uma troca de ideias, porque, tipo assim, eu vim de uma família pobre, né? Apesar de ver minha estrutura... Você deixou eles pobres só comendo ovo. Você compra 50 cartelas de ovo, aí a galera não segurou a ponta. Não, na verdade, proteína, velho. Na verdade, eu vim de família pobre, eu trabalho na Vale também, né? Trabalho o dia todo, tanto que eu até... Qual é o tamanho da sua farda? Eu tô usando A8, irmão. De 1 a 8, é? A8? Aí você manda fazer na costureira. Tem bem pouco, aí de 6 pra cima é só o pedido. Muito bem. A meta é chegar a 10. Muito certo. A costureira tá puta de raiva contigo, mano. Eu vou te convidar pra ir quando for fazer a greve. Boa. Porque na verdade isso tudo afeta, né? Primeiro que o governo não investe em educação, né? Tirar tudo isso influencia, como é que ela falou, nos estudos. Aí as empresas começam a buscar em outros locais fora do nosso estado mão de obra qualificada. Você trabalha com o quê lá na Vale? Eu trabalho com planejamento. Planejamento de quê? De ferrovias? Eu sou do Porto. A do Porto do Itaqui. Certo. Mas o seu porte físico ajuda em alguma coisa? Na verdade, assim, tipo assim, o pessoal... Tipo assim, ajuda sim, porque, por exemplo, se eu for conversar com você e bargar de uma forma formal, claro que o porte físico vai influenciar em alguma coisa. Intimida. Imagina ele falando contigo aqui, vai fazer aquilo ali. Eduardo! Não, uma brincadeira assim ou não, mas de uma forma ou outra, né? Eu acho que isso já é do reino animal, pô. O porte físico ajuda, mas isso aqui, enfim, não vai influenciar lá, né? Porque o meu chefe é desse jeito aqui. O teu chefe, aí você não fala grosso com ele, né? Ele esteja ouvindo. Uma referência. Mas lá no Porto, então, você dá ordens. Na verdade, não exatamente, eu recebo. Assim, mas isso orienta. Isso, eu faço parte de um processo que fica entre o planejamento de manutenção e a execução. Então, o nosso processo é o que faz compra externa entre o fornecedor e faz todo esse trâmite para que a execução seja realizada com sucesso. Mas com essa sua rotina, você consegue manter a alimentação direitinho? Sim. Aí você leva o que na marmita? Acho que todas as perguntas que o pessoal faz, trabalho na Vale, corrido e tal. Porque, tipo, eu planejo minha alimentação sempre 2 dias o que eu vou comer antes, né? E sempre faço uma refeição um dia antes, tudo. Aí lá ajuda, né? Até pra cagar é planejado. Tem horário, pai. O cara planeja o que vai comer, ele sabe o que vai sair, né não? De vez em quando a gente não tem esse planejamento. Vem antes da hora, né? Vem antes da hora, eu imagino. Tipo, meu ônibus, ele é pontual como o sol, cara, sem negócio nenhum. Ele passa lá 7 horas, pontual como o sol lá, 7 horas. E você mora em qual bairro, Hulk? Desculpa perguntar. Eu moro ali na Coama. Ah, certo. Playboyzinho, virou playboyzinho, né? Não, negativo. Trai o movimento, trai o movimento. Mas é aquela área ali da Coama, entre o Coama e o Beckmão ali, que chama o Cantinho do Céu. Isso. Mas, Coama, então. Mas o que vale é o que vem na carta lá, Coama. É o CEP. É o CEP. Vamos decidir pra que lado que eu vou. Enfim. O que vem na marmita? Conta logo. Frango e ovo, pai. Só batata doce, Não vem arroz, não vem nada, não vem macarrão, machixe, o quê? A gente até conversou ali, eu e o Saulo, né? Tá interessado? Não, eu quero fazer dieta. Alimentação. Quer virar bodybuilder, né? Quer virar. Deixa eu falar com o Eduardo. Eduardo, cara, mas deixa eu te perguntar uma parada. E hoje, como é que estão os seus shows, suas apresentações? Você falou de uma aí que vai acontecer? Lançamento? Isso. Não, no caso, então, aconteceu algumas coisas, né? Aí, por falta de conhecimento meu, acabei sendo enganado por um empresário que me roubou Vixe! Chama o Gilson aí, Gilson, vamos lá, quebrar a cara do sacana. Ficou com minhas redes sociais, tá? Aconteceu depois da Xuxa, né? Aconteceu isso tudo, aí eu meio que dei uma desmotivada, dei uma parada.
Mas aí eu conheci novas pessoas, aí gravei um CD novo. E agora a gente tá voltando aí com todo o gás aí, porque a gente não pode baixar a cabeça, cara. Porque se você parar pra pensar, isso aí aconteceu com quase todo mundo já, né? Do mercado da música, né? É uma coisa que já... A gente tem que só erguer a cabeça mesmo e ver o que já Não, ninguém tira talento, ninguém tira força de trabalho e a sua história. Então isso aí é tranquilo, vai superar com certeza. Então, vamos tocar uma música sua? Vamos lá. Já que você tá tímidozinho aí? Eu sou tímido. Não, arranja coragem pra pegar o violão pra você tocar uma pra nós daqui a pouco, tá bom? Não toca pra ele não, senhor. Vai nessa dele não. Tu botou maldade aí. Tu botou maldade. Vamos tocar então a música do Eduardo Mendes. Eduardo, essa música você pode ouvir como? Como é que as pessoas podem ter acesso também? Ela tá no YouTube também, é só botar Eduardo Mendes lá que aparece todo o trabalho lá. E na soamusica.com. Não é Luan Santana, hein? Por favor. Badalação é a música de Eduardo Mendes, é sua? Você que escreveu também? Não, essa aí foi a Rafinha Oliveira, a nossa compositora aí, que ela compõe pra muita gente aí, cara. Tem muita gente famosa também que... Boa. Ainda não chegou no Gustavo Lima, a galera lá, mas tem muita gente. Rafinha tá solteira ainda? Tá. Você deu beliscada já? Não, né? Não, ela tá aqui. Ela tá te ouvindo aí. Um abraço, Rafinha. Um abraço pra você. Bota o bip aí. Vamos tocar. Eduardo Mendes, Badalação, composição de Rafinha Oliveira. Rafinha Oliveira, e você pode ouvir no YouTube e também no suamusica.com. Eduardo Mendes não é o Luan Santana. E nunca mais a gente